A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Nós estamos nesse momento começando a nossa escola bíblica dominical, nesse domingo de manhã, e nós estamos dando continuidade ao nosso estudo de Malaquias 4, iniciado domingo passado, domingo retrasado, né? Nós falávamos sobre a conversão do coração dos pais aos filhos e como foi importante nós sabermos de algumas coisas que são, vamos dizer assim, necessárias para a nossa saúde familiar, para a nossa saúde espiritual em primeiro lugar, depois a saúde familiar. E hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos falar agora a conversão do coração dos filhos aos pais, né? Então, relembrando um pouco aí a questão do que nós lemos em Malaquias, eu vou convidar os irmãos que abram Malaquias capítulo 4. Malaquias é o último livro, né, do Antigo Testamento. Depois disso houve um período, um silêncio, né, testamentário. Nós vemos que Malaquias foi o último profeta, né, a falar pela palavra de Deus, pelas revelações que Deus queria trazer ao povo, né? E nós vemos aqui, Malaquias capítulo 4, nos seus últimos versículos, né? Deus ele diz através do profeta: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, né? Para que eu não venha e fira a terra com maldição, né? Hoje é necessário que nós entendamos que as nossas relações, as nossas interações, elas são uma via de mão dupla, né? Nós precisamos nos interar, precisamos ter interação e precisamos saber que não é só de um lado para o outro, né? Não é só converter o coração dos pais aos filhos, né? Nós vimos no domingo retrasado, mas hoje essa relação dos filhos com os pais, elas têm praticamente a mesma confluência, a mesma convergência, melhor dizendo, né? Quando eu observo a declaração do Senhor, dizendo através de Malaquias, para que eu não venha e fira a terra com maldição, nós precisamos entender primeiro, assim, para enriquecer a nossa escola, no Antigo Testamento, os nomes, né? Os nomes dos lugares, das pessoas, né, dos reis, enfim, todos aqueles personagens do Antigo Testamento, eles tinham um simbolismo, eles tinham um significado, assim como o nome do Senhor também, né? E nós vemos que Malaquias, ele, no seu sentido, vamos dizer assim, de significado no hebraico, ele significa o meu mensageiro. Então perceba que Deus avisa, ele manda um mensageiro, né, e avisa de uma realidade familiar que seria, vamos dizer assim, condicional para que houvesse a tranquilidade, a serenidade e a paz sobre a terra, né? Então, a terra, nós já falamos disso, é uma figura não só do mundo físico, desde que nós andamos sobre ele e apalpamos e nos interagimos com ele, mas é a figura também do nosso coração. Quando Deus fala para que eu não venha e fira a terra, pode acontecer também de haver um ferimento, né, dessa terra coração que somos nós, né, no sentido espiritual. Nós precisamos ter esse cuidado, né, de saber que muitas coisas acontecem por causa dessa falta de conhecimento ou essa falta de discernimento de princípios espirituais. O Senhor, em primeiro lugar, eu quero falar a respeito disso, porque o que acontece? Nós temos como eu já falei, nós temos na palavra de Deus uma série de figuras, de linguagens, né, e paralelos, de significados, né? Então a gente pode dizer que o Senhor, por exemplo, ele sempre considerou Israel como seu filho primogênito. Nós vemos isso lá em Êxodo, capítulo 4, verso 22, se nós formos lá na frente, lá no início da Bíblia, né? Êxodo, capítulo 4, versículo 22. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Êxodo, capítulo 4. Os irmãos abram aí também, né? Capítulo 4. Essa Bíblia, ela tem umas folhas muito fininhas, né? Êxodo, capítulo 4, verso 22. Nós vamos ver
que aqui Deus ele fala através desse livro, através dessa palavra, que ele considera o povo de Israel seus filhos, né? Êxodo, tá difícil, hein? Vamos lá. Êxodo capítulo 4, verso 22. Ele diz assim, então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho primogênito. Então veja que Deus considera o povo como seu filho. E quando nós falamos de conversão do coração agora dos filhos aos pais, há de se entender que nós estamos falando de uma conversão necessária, né, do nosso coração para com Deus, que é o nosso Pai. Né? Nós temos essa necessidade de nos relacionarmos bem com Deus. Né? Então é a afirmação de Deus. Nós somos filhos, né? Nós somos considerados filho povo de Deus, lógico, aqueles que são que têm Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos direito, nós somos transportados, né, para a filiação de Deus. Né? Todos os que creem no seu nome têm o direito de ser chamados filhos de Deus. E é exatamente disso que trata esse nosso assunto, né? Relacionamento entre pais e filhos, tanto naturalmente quanto espiritualmente. E eu quero afirmar uma coisa, né, importante, é que nós precisamos ter um relacionamento franco, direto e vamos dizer assim, adequado com Deus. Nós não podemos pensar que nós simplesmente estaríamos alijados dessa relação, dessa interação com Deus, apenas de forma teórica. Nós precisamos praticar isso através de quê? Através da fé, através da oração, através da meditação na sua palavra, né? E Deus, ele diz assim, né? Sou eu o Pai, né? Onde está a honra? Se nós formos lá no livro de Malaquias outra vez, né, nós vemos Deus reclamando dessa honra que lhe falta, dessa honra por quê? Porque Israel era considerado, como nós dissemos aqui, seus filhos, né? E nós vemos aqui que Malaquias, Deus ele fala através de Malaquias e ele reclama, né? Ele diz aqui, olha, se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? Porque nós precisamos então entender aí que o filho ele deve honrar o pai em todos os aspectos, né? Não só no aspecto, vamos dizer assim, teórico, mas no aspecto genérico da coisa, né? Nós temos que, ou melhor, mais abrangente da situação, da coisa, da nossa relação com o pai. Então, nós vemos que tudo isso nos leva a nós sabermos que Deus, ele deseja que nós o honremos como filho, que nós tenhamos o nosso coração convertido a Ele. Então Deus está falando diretamente sobre isso, né? E essa mensagem de Malaquias, vejam bem, é a última mensagem que Deus manda ao seu povo. Eu entendo que nesse aspecto existe uma importância muito grande de nós estudarmos isso, de nós entendermos isso, de nós, vamos dizer assim, mergulharmos com mais profundidade nesse entendimento. Então, agora, quando Deus se entende, né, que Ele é Pai, nós precisamos nos entender como filho, né? Senão nós vamos abrir um precedente também para que nossos filhos não nos honrem. A palavra de Deus diz que tudo que nós fazemos é uma semeadura, né? Não se engane o vosso coração, tudo que o homem plantar, isso se fará. Se eu não honro a Deus, que é meu Pai, se eu não tenho o meu coração convertido a Deus, que é o meu Pai, eu corro o risco, né? Eu corro assim a iminência dos meus filhos me desonrarem. E muitas vezes isso acontece, nós vemos filhos desonrando os pais, filhos desonrando as mães, rebeldes, desobedientes, né? E nós vimos aí nessa declaração que isso tem uma dimensão de bênção e uma dimensão de maldição. Quando ele fala para que eu não venha e fira a terra, ele está falando de um juízo, ele está falando de uma maldição, né, que vem sobre aqueles que não honram o seu pai, que não honram vamos dizer assim, a posição, né, de autoridade, a unção de autoridade, né,
que existe na nossa figura paterna, seja ela biológica ou espiritual. Claro que espiritual em primeiro lugar. A palavra de Deus diz que nós devemos honrar a Deus com as nossas primícias, né? Nós devemos trazer em primeiro lugar honra a Deus, e Deus diz honra, né? Honrarei aqueles que me honram, né? Então nós precisamos entender o termo converter corações, né? Nós precisamos entender isso. Ou podemos dizer, juntar novamente pais e filhos para que sejam um só coração. Deus ele converteu o nosso coração quando Ele colocou no nosso coração a sua palavra, né? Quando Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, né? É aquilo que eu falei, existem os paralelos na nossa vida. Eu e Jesus, você e Jesus, eu e você, eu e meu pai biológico, eu e meu pai espiritual, nós precisamos ser um. Nós precisamos comungar, né, deste princípio, né? Então, nós vemos que a nação de Israel, ela era uma nação que vivia constantemente caindo, destruída, rejeitada por Deus, né? Devido a quê? Devido a essa desconexão que eles tinham constantemente com Deus, né? Com o Pai, que lá em Êxodo nós vimos era considerado o pai deles. Nosso pai hoje espiritual, né? Então, na verdade, nós podemos ver que isso é um padrão em toda a Bíblia, né? É uma coisa que nós precisamos ter assim como princípio gravado no nosso coração, né? E nós vamos poder conhecer mais e mais na medida em que nós vamos avançando nesse comentário, né? Nós sabemos, os grandes problemas já vieram sobre a terra e os israelitas, né? Por quê? Porque, na verdade, viraram as costas para o Pai Celestial, desonraram a Deus, serviram a deuses estranhos, fizeram pactos com os povos pagãos, né? E isso tudo resultou em juízos. Nós conhecemos os cativeiros, conhecemos as derrotas, né, para os inimigos, né? Por exemplo, no tempo de Eli, do sacerdócio de Eli, aquele enfrentamento que teve com os filisteus, em que a arca foi levada, né? E tantos outros, né, que nós vemos que o povo de Israel ele sofreu o resultado por não considerar esse princípio de honra, esse princípio fundamental. Existem coisas que são fundamentais em todos os níveis. Nós vemos, por exemplo, a Constituição, né, de um país, né? Existe artigos e existem ali itens que são fundamentais, se eu posso dizer, são imexíveis, né? Então, a mesma coisa, porque a Bíblia é a nossa Constituição, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né? Então, nós precisamos entender que isso está na Bíblia. E nesse contexto, nesse estudo, existem 3 palavrinhas que são importantes, né? Que nós guardemos, que é pai, honra e terra. Nós vemos ali no texto de Malaquias, né, em que ele fala de pai, né, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, pai é um assunto importante, né? Honra é uma questão que nós vemos aqui nesse texto, quando ele diz, se eu sou pai, onde está a minha honra, né? E ele fala no finalzinho, a última coisa que ele fala no Antigo Testamento, para que eu não venha, fira a terra com maldição. Então Deus, ele estabelece padrões, existem padrões dele para a família de Deus e para a nossa família aqui na terra, família biológica, né? E esse padrão, se ele é desobedecido, ou se ele é, vamos dizer assim, ignorado, ele tem vamos dizer assim, com certeza, né, porque Deus ele não nega a si mesmo, ele não pode negar-se a si mesmo, e tudo passa menos a palavra dele, a terra será ferida por maldição, né? Hoje nós vemos, irmãos, muitas famílias que estão arrasadas, né, dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua casa. Eu vejo assim com muita clareza, através desse estudo, que os motivos básicos disso é essa quebra de honra, essa quebra de princípio, essa quebra de unidade entre filhos e pais e filhos, né? Nós vemos isso acontecendo a todo momento. Então, antes de nós continuarmos, é preciso compreender que esse assunto toca diretamente a nossa relação de filhos, em primeiro lugar, com o Pai Celestial, né? E que daí ele vai moldar, ele vai fazer com que seja um modelo também
para nós nos relacionarmos com os nossos pais biológicos, né? E com os nossos filhos, porque na verdade nós já falamos no domingo retrasado a respeito da relação pai e filho. Então, disso vai depender o que, meu irmão? Disso vai depender a bênção, isso, ou melhor, disso vai resultar a bênção ou a maldição, né? A morte ou a vida. Quando Deus diz que eis que coloca diante de ti, né, a morte ou a vida, né, a bênção ou a maldição, e ele aconselha, escolhe a vida ou escolhe a bênção para que tudo te vá bem, é exatamente isso. Ele está estabelecendo para nós a bênção e a maldição. Qual é a bênção? É nós estarmos convertendo os nossos corações. Eu preciso que o meu filho converta o seu coração a mim, né? E eu preciso converter o meu coração ao meu Pai Celestial, né? Então é uma relação horizontal e uma relação vertical, na qual nós precisamos nos colocar ou, vamos dizer assim, nos acertarmos dentro desse padrão. A sociedade, nós vemos hoje uma sociedade caída, né? E isso reflete o fato do afastamento dos princípios de Deus na vida da sociedade. E nós escolhemos esse assunto de pai e filho porque eu diria, é a nascente, né? Nós já definimos isso, a família, né, é a célula máter da sociedade, é o que se diz, né? Então, da família começa a emanar, né, dentro de um padrão moral, ético e um padrão espiritual, modelos, né, elementos necessários para que a sociedade seja uma sociedade sadia, uma sociedade rica, né, nos seus procedimentos. Então nós vemos hoje uma sociedade caída, uma sociedade em que os padrões eles estão totalmente deformados, em que as coisas que nós estamos vendo hoje em dia estão sendo levadas cada vez mais para uma degradação total, né? Então, estando afastados de Deus, nós jamais vamos poder ter a capacidade de, vamos dizer assim, de entender e de refletir o reino de Deus aqui na Terra. Como é que eu posso, né, refletir o reino de Deus aqui na Terra se eu estou afastado dele, se eu quebro os princípios dele, se eu não atento para os princípios deles? Então eu quero converter o meu coração de filho ao Pai Celestial, né? Você está entendendo? Eu preciso entrar dentro desse modelo, eu preciso entrar dentro desse princípio de Deus. Nós poderíamos discutir muitas ferramentas para tentarmos estabelecer pontos de conexão entre pais e filhos, mas o mais importante é nós identificarmos como pais e como filhos, nos identificarmos como pais e como filhos, né? E isso nos leva a um ponto: qual é o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus? Como é que eu me relaciono com o meu Pai Celestial? Se eu quero que o meu coração seja convertido ao meu filho e o coração do meu filho convertido ao meu coração, eu preciso definir, né, e modelar não só o meu entendimento, mas o meu agir dentro desse padrão, né? Então nós estamos falando de princípios que vão nortear a vida familiar de forma que ela seja uma vida plena, uma vida afetuosa, uma vida sadia, né? E uma vida em que a agressão, a deformação, né, de respostas, a rebeldia, a desobediência, né, elas não encontrem espaço dentro da nossa casa, né? Um filho que não se converte ao pai, ele não está refletindo o reino de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem em Mateus capítulo 15, no verso 4. Mateus, nós vamos lá agora já no Evangelho, Mateus capítulo 15, no verso 4. Nós vamos ver um texto, uma parte do texto aqui, e que diz assim, Mateus 15, a partir do verso 4. Porque Deus ordenou, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe, que morra de morte. Parece uma repetição, né? Morra de morte, mas é uma intensificação, uma coisa muito séria. É uma situação em que há uma intensidade muito grande como resultado dessa falta de honra. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que podereis aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem ao seu pai e nem a sua mãe. Está dizendo aqui que os filhos são heranças do pai.
da mãe, né? Mas o filho pode dizer assim, olha, é a oferta do Senhor, Deus me deu para você, né? Eu sou um presente para você, o que você poderia aproveitar de mim, né? Esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. Sabe aquele filho que diz assim, eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar aqui. Isso é uma coisa tão grave, que a Bíblia diz assim, esse não nem precisa honrar mais pai e mãe, e nem a sua mãe, né? Diz assim, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes nós falamos, né? Pai, eu te honro, Pai, louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Mas isso são palavras, e às vezes o coração está longe de Deus. Em que sentido? Longe desses princípios estabelecidos na palavra de Deus para a relação pai e filho, né? Quando nós olhamos a palavra de Deus, em Provérbios capítulo 1, verso 8 e 9, nós vamos ver também Deus falando lá, através de Salomão, assim, Provérbios 1, capítulo 8 e 9, diz assim, filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço, né? E nesse ponto, irmãos, aí eu quero trazer a necessidade dos filhos premente, urgente, né? Para já, de converter os seus corações aos pais. E essa conversão está ligada a uma série de vamos dizer assim, de aspectos que são importantíssimos. Obediência, estima, né? Valor que nós precisamos dar aos nossos pais. Então, quando o nosso coração está convertido aos nossos pais, nós vamos entender aqui outros princípios de Deus com relação à figura paterna, com relação à posição do pai na família, ele é o cabeça da família, né? E então eu vou poder desfrutar não só dessa cobertura, porque Deus ele dá autoridade ao nosso pai humano, nosso pai biológico, mas também abre a dimensão celestial sobre as nossas cabeças. E quando Deus diz ferir a terra, ele está dizendo uma ação de juízo, né, que poderá alcançar toda a promessa que tem na palavra para a gente, toda a plenitude da promessa que tem para a gente. Nós vemos que muitas vezes as pessoas elas se frustram, né, por ver seus sonhos bloqueados, os seus planos, né, que não vão avante, é derrota constante, é luta constante, e nós precisamos então ver esse aspecto, né, da relação pais e filhos, né? Está falando de muitas vezes nós vemos aí um emperramento, né, de conquistas, de bem-estar, de sonhos, né? Eu sempre vou buscar no Senhor elementos necessários para que nós entendamos esses aspectos. É muito importante nós entendermos, né? Então, quanto aos filhos ser convertidos aos pais, nós precisamos saber que, de alguma forma, né, a conversão ela vai exigir um coração arrependido. A mesma coisa, quando nós convertemos o nosso coração ao Senhor, o primeiro degrau dessa conversão é o arrependimento. Os filhos precisam ter sempre essa noção de saber que em determinado momento nós falhamos, nós erramos, né? E assim como nosso Pai Celestial nos perdoa, nós precisamos saber também que nós, como pais e como filhos, nós precisamos manter esse mesmo nível de relacionamento. Então, você pode estar com uma visão dos seus pais que precisa ser mudada, né? Você precisa vê-los como Deus vê e como Deus os colocou na sua vida, né? Você precisa ver os seus pais como autoridade sobre a sua vida, aos quais você precisa dar o respeito, a obediência, a honra, né? Aos quais você precisa ouvir o conselho, né? Esses conselhos serão sempre instrumentos de Deus na sua vida para te aconselhar. Nós vimos aqui em Provérbios, né? E isso não é para jovem, não é só para jovem, não.
o tempo passou, mas nós continuamos filhos. Eu e você continuamos filhos, né? Tem pessoas que, apesar de já estar numa fase adulta, madura, ainda tem seus pais biológicos vivos, mas o Pai Celestial, ele está sobre todos nós, né? No momento em que nós nos convertemos através do arrependimento e através da nossa entrega ao Senhor Jesus Cristo. Então Deus cuida de nós por meio dos nossos pais, mesmo você sendo adulto. Impressionante isso. Eu lembro que quando eu era rapaz, já era adulto, né? A minha mãe, né? O meu pai, eles sempre se preocuparam muito comigo na minha fase, aquela fase difícil, né? De adolescente, de querer sair, de querer desfrutar do mundo e tal. Então havia uma preocupação muito grande deles e eu não entendia, eu me revoltava às vezes, né? Quando a minha mãe, ela me dava esse tipo de conselho, olha, não vai, não quero que você vá lá e tal. Então a gente precisa ter no nosso coração que são ensinos, né? Que nos farão caminhar um caminho de segurança, né? Então filhos convertidos, em primeiro lugar, devem ter uma mudança de mente em relação aos seus pais. Há de existir o arrependimento e aí começá-los a ver como Deus vê, né? Então os filhos convertidos, eles vão sempre ser pessoas perdoadoras, e sendo pessoas perdoadoras produzirão também no futuro sementes que há de honrá-los, há de honrar os filhos que honram os pais, né? Como também os pais concedem o perdão aos filhos, os filhos precisam conceder perdão aos pais. Às vezes é extremamente difícil, eu sei, existem casos que são extremamente difíceis, por exemplo, pai abusador, né? Seja verbal, física ou até mesmo, como eu disse, sexualmente. A graça de Deus, ela tem que ser maior na nossa vida, ela tem que ser abundante para nós ultrapassarmos esses limites, né? Então perdoar não significa que nós vamos ter amnésia, não é isso, né? Ou sabe que você nunca mais vai se lembrar, não é isso, você se lembra, só que quando você se lembra, aquilo já não lhe faz mais tanto mal, né? É como um machucado no seu corpo, uma ferida, um corte, mas aos poucos vai sendo curado, vai sendo tratado, e depois fica ali só uma cicatriz, né? E você lembra do ferimento, mas agora é uma cicatriz e não tem mais nenhuma dor, né? Então o perdão é obediência a Deus. Nós temos que conceder o perdão por obediência. Deus, ele fala, perdoai para que sejais perdoados os vossos pecados, né? Com a mesma medida com que medis, sereis medidos. Então não é algo assim do tipo, estou me sentindo alegre de fazer isso. Não, né? É um bom teste para nós sabermos se nós perdoamos alguém de fato, quando nós conseguimos abençoar a pessoa, quando nós conseguimos orar por ela de todas as formas. Senhor, abençoa o meu pai nisso, naquilo, abençoa minha mãe, né? Faça isso por ele, Senhor, desejando de fato o bem, vamos dizer assim, a bênção sobre a pessoa. Então, se você não, de fato, não perdoou, não consegue perdoar, e você também não vai conseguir abençoar, né? Você não vai conseguir fazer isso. Então, filhos convertidos, em primeiro lugar, precisam perdoar, né? Uma certa pessoa, né? Eu já até acho que já falei sobre isso, em Palavra da Vida, outra igreja que eu pastoreei, ela estava falando, ela disse que por muito tempo ela teve problemas com a sua mãe, né? Sua mãe já tinha partido, e eu, nesse aspecto de entendimento, eu a levei a limpar o seu coração com relação à mágoa, com relação a tudo que ela tinha vivido com a mãe dela, e a partir daquele momento a vida dela mudou muito, inclusive a relação dela com seus filhos, que era bastante turbulenta. Eu tive um outro caso também, não muito antigo, de uma outra pessoa que foi sexualmente abusada pelo seu pai, né? E o pior disso tudo, não foi só o abuso que estava assim bem latente na sua alma. Havia uma cobertura da sua mãe com relação a esse aspecto, né? A mãe, ela parece que coadunava com a situação. Então, um dia isso veio à tona e a coisa foi bastante difícil, né, para aquela família, e realmente não houve uma conversão da filha ao pai, né?
e aquilo acabou numa separação, acabou numa dissolução da família, daquela estrutura familiar, e tudo ficou muito ruim na vida dela, né? Então, um dia, anos depois, ela já crente em Jesus, ela sentiu que precisava ir lá e conversar com o pai dela, né? Perdoá-lo e fazer as pazes com ele, né? Falar do Senhor para ele. Então, foi uma experiência diferente. Ela, me contando depois, ela disse que a vida dela mudou bastante. Eu tive há pouco tempo também uma outra experiência em que uma filha, ela foi abandonada pelo pai, menina, criança, né? E ela tinha dificuldade, ou tem dificuldade, eu ainda não conversei não tive resposta, não fiquei sabendo dos resultados, mas havia uma situação muito espiritual muito crítica, né? Porque ela não sabia, ela não tinha como chamar aquela pessoa de pai, e agora, depois de muito velho, muitos anos depois, né? Ela não queria, ela se aproximou dele, até se aproximava dele, mas não tinha aquela liberdade de chamá-lo de pai, não encontrava palavras, né? Então isso precisa ser quebrado, isso precisa ser vencido, né? Algumas situações eu sei que é muito difícil, mas eu quero te encorajar como filho e como filha a perdoar seus pais, né? Ainda que seus pais tenham partido, né? Já não estejam mais aqui, ainda que tenham falecido há algum tempo, talvez você precise estar limpando o seu coração de mágoas, porque as mágoas, elas causam muito mal a essa terra que é o teu próprio coração. Então honre, ainda que seja a memória do seu pai e da sua mãe. Perdoe, conceda perdão, né? Mágoa, ela produz raízes que vão atrapalhar as outras interações da sua vida. Você fica debaixo de um jugo, você não usufrui daquela alegria que é do Senhor, né? Por quê? Porque existem raízes de amargura profunda no coração. Então, ela além de te machucar muito, de te pesar muito no espírito, ela vai contaminar, como diz lá na carta de Hebreus, contaminar outras pessoas, que significa o quê? Seus filhos, os filhos de seus filhos, né? Deus diz que ele visita até a 3ª e 4ª geração, né? Então, filhos convertidos aos pais, eles obedecem, além de obedecer, eles honram. Eu quero ler Efésios capítulo 6, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ao livro de Efésios, lá no livro capítulo 6, aqui tem uma palavra, irmãos, que eu considero uma coisa tremenda, bonita, né? No sentido de nós absorvermos isso. Efésios capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 3, diz assim: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Deus não está falando que isso é necessário, porque isso é, vamos dizer, algo que tem que acontecer. Não, ele diz que isso é justo, isso é uma questão de justiça, né? E ele continua assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Às vezes nós vemos pessoas partindo rápido dessa vida, vivendo pouco, né? Porque em algum momento deixou de honrar pai e mãe, porque em algum momento deixou de olhar para esse princípio tão importante. Então, estejam certos de uma coisa: Deus, ele não nega a sua palavra. Está aqui na Bíblia, está aqui é porque é importante, é porque é fundamental, é porque é condição sine qua non, né? Então, se você está querendo, se você sente no teu coração guardar a palavra de Deus, o Senhor vai te abençoar e vai fazer a palavra dele se cumprir na sua vida. Nós precisamos entender que sempre haverá um caminho quando nós temos esse início de arrependimento, esse início de proposta no nosso coração. Olha, eu escutei essa palavra, eu absorvi esse princípio, eu sinto que eu preciso melhorar, né, ou acomodar a minha vida espiritual nos braços do Senhor Jesus de uma forma plena. Então Deus vai te abençoar, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar todos os recursos necessários para que aquele momento seja um momento em que você vai conseguir
se aproximar do seu pai, da sua mãe, vai conseguir mostrar para ele aquilo que o seu coração deseja, no sentido de se aproximar, de fazer uma interação espiritual, para que haja afetuosidade, para que haja alegria, para que haja bênção, né? Muitas vezes uma família ela é destruída por essas muralhas, por esses impedimentos. Nós cristãos, que somos filhos de Deus, nós temos o maior exemplo do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus nos perdoou quando ainda nós éramos pecadores. Então não há, vamos dizer assim, ou seja, quem partiu, quem deu o primeiro passo, não fomos nós, foi o amor de Deus. Deus nos amou quando ainda nós éramos pecadores. Isso, Deus ele não vai nos pedir ou requerer de nós nada que Ele não tenha nos dado antes. E Ele, quando diz nessa palavra de Malaquias, né, essa observação, que é necessário que haja uma conversão, né, é porque tudo que aconteceu antes, lá no início, né, depravou, desconstruiu, né, fez com que a natureza, aquilo que Deus transmitiu ao homem na sua criação, fosse arranhada. Então nós precisamos reverter ou converter isso, precisamos transformar isso num momento de plena comunhão com o nosso Pai Celestial. Agora, quando Deus diz assim, olha, se tu tens alguma coisa contra o teu irmão, vai lá, te conserta com ele, depois vem e oferece teu sacrifício, isso está incluindo também a nossa relação com o Pai, a nossa relação com os filhos, né? Nós não temos, irmãos, é necessário que nós entendamos uma coisa. Muitas vezes as orações elas não passam do teto da nossa casa, porque não existe essa tendência, ou melhor dizendo, essa vontade de fazer acertos. Esse é um dos princípios, um dos detalhes. Existem muitos outros que a gente precisa ao longo do tempo analisar e fundamentar, mas esse é um dos princípios fundamentais. Se eu tenho uma boa relação com meus filhos e meus filhos uma boa relação comigo, já é uma estrutura sadia para nós podermos começar uma relação com Deus, né? Tem aquela palavra que diz, se eu não amo ao meu irmão, se eu não amo meu pai, se eu não amo meu filho que vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Se eu me arrependo no meu coração, ou melhor, se eu não me arrependo no meu coração das coisas que eu deixei de fazer para o meu pai, para minha mãe, das vezes que eu articulei, né, coisas no meu coração por rebeldia, por ignorância, seja pelo que for, mas se eu não me der conta, se eu não discernir isso no meu coração, e nós temos a chance hoje de discernir, porque essa palavra está sendo ministrada, né, como é que eu vou encontrar sinceridade de verdadeira conversão a Cristo pelo arrependimento? Pois é necessário nascer de novo. Pois é necessário nascer de novo. Então nós precisamos nascer de novo no sentido de quê? No sentido de começar agora, porque aí é que está o grande salto, né? a grande bênção. Quando nós tomamos essa decisão, aí nós vamos ser capacitados no Espírito. O Espírito Santo, quando Jesus falou, vos enviarei aquele que vos ajudará em todas as coisas, o ajudador, ele nos ajuda, né? Ele nos dá aquela direção, aquela coordenação, aquele toque especial para nós irmos acertando coisas, detalhes, né? Situações. E hoje nós estamos falando de relações pais e filhos, filhos e pais, né? Eu conheço um caso muito importante, muito sério. Um pai crente, a filha dele também de igreja, crente. Na verdade eles eram crentes, mas faltava-lhes ainda muito conhecimento de princípios, né? E ela, por uma razão que nós não sabemos explicar porquê, ela acabou engravidando com o seu namorado. E aquilo foi uma situação muito difícil para ele, porque ele não conseguia
aceitar isso. Olha, veja como as coisas acontecem, né? Aí, no caso, ficou uma agressão do pai para a filha e da filha para o pai. E aí foram quebrados vários princípios, né? Bom, em suma o pai arbitrou que aquela filha teria que fazer o aborto. Quer dizer, ele já quebrou princípios, né? Porque ele, sendo cristão, quebrou princípios. A filha fez o aborto, mas fez o aborto, ela não queria fazer, mas fez, teve que fazer. E aquilo foi, vamos dizer assim, levado como solução. O tempo passou, aquela relação com aquele namorado acabou, mas ficou o saldo, ficou as consequências disso. E eles viviam uma vida de igreja, mas era uma vida turbulenta. Não havia resultados positivos, não havia bênçãos naquela família, não havia, sabe, é uma coisa assim muito difícil, porque aí havia oração constante e busca constante de bênção, sabe, de cura, de saramento, e nada acontecia. Até que um dia, um desses seminários de cura interior tomou-se conhecimento do que isso causa na vida do pai, do filho, da filha. Então, os dois, o pai e a filha, foram no altar do Senhor, ajoelharam-se lá, confessaram os seus pecados ao Pai Celestial, converteram os seus corações ao Pai. E depois, o pai converteu o seu coração à filha e pediu perdão a ela pelo mal que tinha lhe feito. E a filha também converteu o seu coração ao pai, pediu perdão a ele pelo pecado que tinha cometido. Meu irmão, a partir daquele momento a vida daquela família mudou. Deus fez caminhos novos. Deus estruturou aquela casa, aquela família, e eles passaram a ter uma vida abundante, tanto na igreja como cristãos, como pessoalmente na vida deles. Tudo acontece vamos dizer assim, no vertical. As coisas vão acontecer no vertical para depois acontecer no horizontal. As coisas não vão acontecer na horizontal para depois acontecer na vertical. Elas acontecem na vertical. Deus ele quer que nós reconheçamos pecados. Quando nós reconhecemos pecados, Ele se estabelece como nosso Pai Celestial e nos ajuda a ter também esse nivelamento horizontal. Então, fechamos aqui esse domingo com essa palavra. Eu desejo que ela alcance o teu coração nesta manhã, você jovem, você que está acompanhando essa mensagem, você meu irmão, minha irmã, você que é pai, você que é mãe, você que é filho. Eu quero te dizer uma coisa, todos nós somos filhos de Deus. E todos nós temos pais biológicos. Não importa que alguns já tenham partido, mas eu quero que você saiba disso. Quem sabe, faça uma reflexão, examine-se o homem a si mesmo, né? Busque no seu coração, traz à tua mente coisas que possivelmente, se você não lembra, ore a Deus, Senhor, vê se há em mim caminhos que não são bons. Vê se há em mim vertentes de falta de honra, de falta sabe, de obediência, coisas do passado com meu pai, mesmo que foi um tempo em que Deus ele diz que não leva em consideração o tempo da ignorância, né? Não leva em consideração no sentido da condenação, né? Se confessar o teu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar, e diz: teus pecados não me lembram mais. Mas tem coisas que nós precisamos levar ao trono de Deus, porque são fortalezas que se criam dentro da nossa alma. Eu já falei sobre isso, né? O diabo ele faz fortalezas. Então, que nesta manhã você tome esse aspecto que nós estamos ministrando como um início de tantos outros que possam vir, né, para acerto, para nivelamento, para tapamento de buraco no muro, né, para impedir que haja uma consequência, que o diabo continue, né, exercendo, porque ele é legalista, continue exercendo esse tipo de coisa na sua vida. Tá bom? Eu quero, em nome do Senhor Jesus, te abençoar. Quero, em nome do Senhor Jesus, que esta lição de hoje, terminando hoje, a relação de pais e filhos, eu quero que você marque na tua Bíblia esse texto de Malaquias 4,
e você constantemente olhe para Ele, porque é preciso constantemente estar convertendo o coração ao nosso Pai Celestial. Que Deus te abençoe e Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, eu quero orar nesse momento. Vamos orar, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é importante, Senhor Deus, nós estarmos diante dessa palavra e que nós sintamos, Senhor Deus, que o Senhor nos dá, a Tua palavra diz, Pai amado, que o Teu povo muitas vezes é destruído, porque lhe falta conhecimento, lhe falta entendimento, mas o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, a Tua palavra, que tem trazido ao nosso coração elementos importantes, para que nós possamos, Senhor, ser filhos, em primeiro lugar, do nosso Pai Celestial, usufruindo, Senhor, de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Usufruindo do Teu amor, usufruindo das Tuas promessas, usufruindo, Senhor, da Tua graça, do Teu socorro, Senhor, da Tua provisão, Senhor Deus da cura, Senhor Deus das portas abertas, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir nesta manhã, fala o coração dos Teus filhos, Senhor Deus, fecha esse assunto, esse tema no coração da igreja, no coração daqueles que olharem para essa mensagem, para essa palavra, e Senhor Deus possa encontrar nelas, Senhor, uma chave de vitória. Senhor, nesta manhã eu abençoo Teus filhos, abençoo Tua igreja, eu quero orar pelos Teus filhos, declarando sobre eles, Deus, a conversão do coração. Conversão do coração ao Pai, ao Filho, do Filho ao Pai, para que o Senhor não fira a terra. Nós estamos vivendo um tempo em que a terra está sendo ferida, tanto a terra espiritual, que é o nosso coração, quanto a terra física, que é esse mundo. Através dessa pandemia, através, Senhor, da violência, através, Senhor Deus, Pai querido, das coisas que estão acontecendo de forma, Senhor Deus, a nos deixar perplexos em todos os níveis, Senhor. Senhor, nós queremos que o Teu amor se estabeleça e que essa terra seja sarada. Nós reconhecemos pecado, como diz lá em 2 Crônicas 7,14. Nós reconhecemos pecado, nós nos humilhamos na Tua presença, Senhor, e queremos que a Tua palavra se cumpra, que do alto dos céus o Senhor nos ouvirá e sarará a nossa terra, curará nossas feridas. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, muito obrigado por essa escola bíblica dominical. Eu oro assim abençoando o Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém. Amém, amém e amém.